Olá, meus queridos, graça e paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Que grande honra poder corresponder a esse convite que foi feito a mim para que eu pudesse estar ministrando a sua vida nesse domingo de Páscoa. Olha, falar em Páscoa é torta capixaba, ovo de Páscoa. Gente, no decorrer dos tempos, as pessoas foram substituindo o verdadeiro sentido da Páscoa por alguns artigos, por alguns objetos ou coisas que favorecessem o comércio, não é mesmo? Mas de fato, qual é o verdadeiro sentido da Páscoa? Meus amores, Páscoa é a celebração da ressurreição de Jesus. E falando em ressurreição, quero compartilhar com você o tema da minha mensagem neste dia para a sua vida, para alcançar o seu coração de forma tão linda, porque esta ministração primeiro veio do coração do Pai para o meu e assim para que eu pudesse estar dividindo com você. Então vamos lá. O tema da minha ministração nesse dia de hoje é: Jesus está vivo. Eu conversei com ele hoje. Uau! Será que você pode repetir comigo? Jesus está vivo. Eu conversei com ele hoje. Bom, você já conhece a história, mas deixa eu tentar resumir um tiquinho. Jesus, ele morreu, ele ressuscitou. Aí lá na Bíblia fala assim que as duas mulheres, elas foram até o sepulcro para levar umas especiarias, umas coisinhas cheirosas. Isso mesmo, umas coisinhas bem cheirosas para poder perfumar o corpo de Jesus. Mas quando elas chegaram lá, a pedra do sepulcro estava removida e elas ficaram desesperadas, muito desesperadas, porque pensaram até que alguém poderia ter roubado o corpo de Jesus. E aí então apareceram dois homens que usavam roupas reluzentes, eram brilhantes, tão bonitas as roupas deles. Era diferente daquela situação ali. E elas ficaram com muito temor naquela hora. E então aqueles homens disseram para elas: Ei, por que vocês estão procurando dentre os mortos quem está vivo? Ou seja, não ia adiantar nada, gente, elas ficarem procurando, porque aqueles a quem elas procuravam não estavam mais ali. Ele havia ressuscitado. Aleluia. Então eles foram correndo, avisar para os demais discípulos: Gente, o nosso mestre, ele ressuscitou, ele não está lá mais. Mas pessoal, eles não deram muito crédito. Não acreditaram muito. E agora que eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao 35. E eu quero pontuar coisas com você que são muito importantes nesta ministração de hoje. Vamos lá então? Olha, no livro de Lucas 24, 13 a 35, no versículo 13 diz assim: Naquele mesmo dia, repita comigo, naquele mesmo dia. Gente, lembra que eu falei que elas foram compartilhar com os demais discípulos que o mestre, que Jesus já não estava mais ali, que ele havia ressuscitado, mas eles não acreditaram muito. Então no versículo 13 diz: Naquele mesmo dia, dois deles, dois quem? Dois daqueles discípulos
estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, eles conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Gente, o que é que havia acontecido? Foi terem prendido Jesus, colocado Jesus no madeiro. Jesus morreu e toda aquela situação. Imaginem comigo, gente. Jesus estava com os discípulos todos aqueles anos, todos aqueles momentos, e de repente, aquela pessoa que trazia segurança, que trazia proteção, é tirada deles e já não está mais ali. Então, eu imagino que esses discípulos conversavam exatamente sobre aquela situação, sobre tudo o que havia acontecido. E de repente, diga comigo, de repente, meus amores, olha só, no versículo 15 diz: enquanto conversavam e discutiam, não acredito, gente, não, eu falei de novo, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas no versículo 16 diz assim: mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Gente, imagine, 2 discípulos andando no caminho de Emaús. De repente, o próprio Jesus aparece. Jesus ali começa a conversar com eles. Aí Jesus pergunta sobre o que vocês estão discutindo. E um deles diz para Jesus, lembra que eles não reconheceram que era Jesus, tá bom? E aí então, meus irmãos, um deles diz para Jesus: você não sabe do que está acontecendo? Agora preste atenção comigo no que diz no versículo. Deixa eu ver aqui onde está, gente. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo, ó. Aí no versículo 18 fala assim: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Eles perguntaram para o próprio Jesus, não é mesmo? Se ele não sabia do que estava acontecendo. Aí então Jesus aqui, gente, registrado no versículo 25, fala assim: ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Jesus estava alertando aqueles 2 discípulos. Queridos, pensem comigo. Eles andavam com Jesus em todos os momentos, se denominavam discípulos de Jesus. Ou seja, o discípulo é aquele que faz as mesmas coisas, que procura agir do mesmo modo. É verdade. E Jesus então chega para eles e diz: como que vocês demoram a crer no que os profetas falaram? E aí, enquanto eles caminhavam, gente, durante o caminho, Jesus foi explicando para eles, desde lá do tempo de Moisés até os profetas. Olha, presta atenção. Jesus foi explicando para aqueles discípulos, desde lá, de Moisés até os profetas, tudo o que era mencionado a respeito dele, de Jesus, nas Escrituras. Jesus foi falando aquilo para quem sabe, talvez, cair a ficha, né? Porque eles precisavam entender, eles precisavam crer nas profecias, em tudo que foi orientado ao povo. E aí então, Jesus meio que fez assim de conta que estava indo na frente deles e: fica, Senhor, já se faz tarde. Ei, fica, tá tarde, fica aqui, fica. Aí então Jesus ficou com eles e de repente, meus amores, olha só o que aconteceu no versículo 29.
Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Jesus então chegou naquele lugar ali, entrou com eles, e olha o que Jesus fez. Quando Jesus estava à mesa com eles, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu um pedacinho para cada um. Sabe o que aconteceu naquele momento, meus irmãos? Os olhos daqueles discípulos foram abertos e eles viram Jesus, só que Jesus já não estava mais ali. Meus queridos, prestem atenção neste momento aqui, nesse versículo que eu vou dizer. Aqueles discípulos e os demais discípulos também, e aquelas mulheres que foram procurar Jesus, o corpo de Jesus lá no sepulcro, eles caminhavam lado a lado com o Mestre. Eles viram milagres, eles presenciaram sinais e maravilhas. Mas quando aconteceu aquela situação que de fato se cumpriu a profecia, eles não conseguiram entender que era o cumprimento de algo que Jesus já vinha falando com eles há muito tempo. E de repente, então, aqueles dois discípulos, a caminho de Emaús, eles têm do lado deles a presença de Jesus, mas eles não o reconheceram. E aí, quando aconteceu o partir do pão, os olhos deles foram abertos. E eles reconheceram Jesus, mas Jesus já não estava mais ali. Sabe, meus irmãos, eu fico assim tão maravilhada nesta hora, quando chega nesse momento dessa escritura, dessa história registrada. Porque nos fala assim, que aqueles discípulos falaram um para o outro: ei, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Confere comigo, vai lá. Confere no versículo 32. Vou ler de novo. Perguntaram-se uns aos outros, um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Queridos, mesmo aqueles homens, tendo os olhos fechados, e eles não puderam reconhecer Jesus, depois eles entenderam que o coração deles ardia. Aleluia! O coração deles ardia muito. Mas, boneca Crispete, onde você quer chegar com isso? Sabe onde quero chegar, meus amores? Muitas vezes Jesus está falando conosco de várias maneiras. Quando você acorda pela manhã, você respira, Jesus está falando com você. Por meio da oração, por meio da própria palavra, por meio de alguém. Mas sabe o que vai acontecendo? Você começa a se acostumar. Começa a se acostumar com os milagres. Começa a se acostumar com os sinais e maravilhas. E você começa a se acostumar até mesmo com a própria presença de Jesus em sua vida. Aqueles homens ficaram tão alegres, porque sabiam que Jesus de fato tinha ressurreição. A boneca embolou aqui agora. Mas eles sabiam que Jesus tinha ressuscitado. É que eu fico tão feliz com essa boa nova que embolou tudo. Mas eles ficaram tão felizes porque sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Jesus tinha ressuscitado. Ah, você entendeu, né? Jesus ressuscitou. Isso. E aí eles foram compartilhar com as outras pessoas. Foram espalhar aquilo para os outros discípulos. Sabe, meus amores, nesse momento, quero terminar aqui a minha ministração dizendo isso para você. Que o Evangelho
ele não é só a morte de Jesus. Ele morreu, sim, somos muito gratos a isso. Mas não cessou na morte de Jesus. Ele ressuscitou. Jesus vive e está sentado à direita do Pai. Mas não terminou por aí, porque ele nos deixou uma promessa. Ele voltaria para o Pai, mas ele enviaria o outro, o Consolador, o Espírito Santo, que passa a fazer morada dentro daquele que aceita a Jesus Cristo como único e verdadeiro Salvador. Neste dia de hoje, eu quero desafiar você, sabe, a refletir nisso, que Páscoa não é ovo de chocolate. Páscoa não é torta capixaba. É gostosa sim, mas Páscoa não é isso. Páscoa é a celebração da ressurreição de Jesus. O Eu Sou, que se revelou para Moisés, o libertador do povo lá no Egito, ele agora se revelou a nós, através de Jesus, o seu único filho, para ser o nosso libertador. O Eu Sou do deserto se revela a nós, através de Jesus, como eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a ressurreição e a vida. Meu irmão, em nome de Jesus, aí na sua casa, onde você está nesta hora, seja alcançado por esta palavra. Não se dê por vencido. Não se sinta um fracassado, um perdedor. Sabe por quê? Porque dentro de você, isso mesmo, dentro de você habita o vitorioso. Gente, eu quero te dizer um negócio. Quando Jesus ressuscitou, a morte morreu de medo. A morte morreu de medo. Isso mesmo, aleluia. Jesus, ele vive. E ele vive dentro de você através da pessoa do Espírito Santo. E é por isso que eu quero encerrar esta ministração dizendo para você que ele é a verdade. É a verdade que liberta. E ele veio para libertar não só dos grilhões físicos, mas dos grilhões espirituais, grilhões que aprisionam a sua alma, grilhões que trazem sobre você enfermidade, doença, grilhões que trazem sobre a sua vida muitas prisões na sua mente e nas suas emoções. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus se entregou como Cordeiro Pascual. E é por isso que eu encerro esta mensagem dizendo para você: Jesus está vivo. Eu conversei com ele hoje. E você? Já conversou com ele? Seja abençoado na prática desta palavra. Como hoje é dia de celebração da ressurreição de Jesus, eu quero glorificar com um trechinho de 2 canções que você conhece. Mas aí na sua casa onde você está, adore comigo, dizendo assim: digno ao Cordeiro de Deus, digno ao Cordeiro que a morte venceu, digno ao Cordeiro de Deus, digno ao Cordeiro que a morte venceu, digno ao Cordeiro de Deus, digno
está nas mãos do meu Jesus, oh glória, que vivo está. Valorize a presença de Jesus dentro de você. Ele está vivo.